Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Peço para sentar. Vou convidar agora o meu amado substituto agora, que vai trazer uma palavra poderosa, que vai marcar os irmãos. Queria convidar o Ronaldo Ferreira para trazer amém. A paz amado novamente, amém, irmãos? Vamos. Amém, amados irmãos? É uma grande responsabilidade, né? Substituir o Paulo que com grande excelência fez dessa escola de ministérios, esses anos, né? Os frutos, né? As pessoas que ele marcou, esse período que ele esteve à frente da direção da escola. Eu queria aproveitar a oportunidade para falar para vocês, olha para essas pessoas que encerraram o curso. Você que não fez ainda, seja marcado pela palavra, seja marcado por aquilo que você anseia. O pastor disse aqui que algumas pessoas colocou como alvo, que queria crescer em maturidade, em oração. Mas como é que você vai crescer se você não quer fazer o trilho do vencedor? Explica para mim como que funciona isso. Você quer crescer em maturidade, mas você quer ficar à parte. Você vai crescer lá em casa, assistindo o pastor Aloysio pela televisão. Pastor Marcelo. Não. Tem que sair da caixinha. É uma vez por semana. Ou às terças-feiras ou domingo. Porque você vai ver o quanto que sua vida vai mudar. E vai ser transformada. Amém, meus queridos? Amém? Por favor, abra sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos. O título da minha palavra dessa noite chama assim: não deixe de congregar. Eu queria ler o que a igreja de Atos fazia há muitos anos atrás. Atos 2, lá no versículo 42, a palavra fala assim, ó: e perseveravam. Repita comigo assim: perseveravam. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Repita comigo: orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Repita assim comigo: tinham tudo em comum. Aqui vocês percebem que tudo em comum. Ou seja, já era igreja naquela época, amados. Tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E aqui que é um negócio que é violento. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha, não é violento? Você imagina, nós nos vemos aqui às quintas-feiras na célula, certo? Para quem vai na célula, e aos domingos. Mas os irmãos, era todo dia. Vocês imaginam como que eles eram ligados, como eles eram transformados, porque assim, eles tinham intimidade, chegando ao ponto de ter tudo em comum, porque eles já se conheciam, havia prazer em andar juntos. Deixa eu falar algo para você aqui. Você tem prazer em andar junto com seu amigo da célula? Seu irmão da célula, tem prazer?
Tem prazer? Ou como o pastor falou de manhã aqui, que, nossa, eu vou na quinta-feira na cela, misericórdia, né? Vou encontrar aquele irmãozinho chato lá, que só Jesus Cristo na causa. E domingo eu tenho que dividir a ceia com ele também. Violento. É ou não é? Mas os irmãos, há anos, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 5000 anos atrás, eles tinham prazer em andar juntos, fazer pizza, para vender para o revival. Tinham prazer. Deixa eu contar foi uma brincadeira com o irmão aqui. O irmão chegou aqui ontem e falou assim para mim assim: Ronaldo, posso ir para casa? Eu falei, por quê, irmão? Eu fiquei até agora fazendo pizza. Eu falei assim, irmão, agora é a hora, você vai ficar aqui e Deus vai ser bom com você. Mas por quê? O irmão ficou até agora há pouco em comum com a rede, com a célula, porque prazer em servir. Sabe, vocês têm que ansiar essas coisas. Desejar. Eu pergunto aqui para você. Vamos terminar o culto aqui, daqui a pouco, daqui meia hora. Segundo o pastor me pediu. Agora é 20 minutos. Então, o que acontece? Aí, vão todo mundo para casa, e amanhã, normal. Você não vai ligar para o irmão, acha que está tudo bem, tudo certinho, tudo legalzinho. Aí, quinta-feira, você encontra com o irmão de novo na célula, um sábado, uma sexta-feira. É assim que funciona? É assim, irmãos, que funciona ou não? Então, nós temos que ter prazer, alegria no coração em congregar, sabe, de estar junto e participar. Abra lá em Atos, por favor, 5:42, por favor. Percebam aqui que, olha só, de novo, e todos os dias, no templo de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus o Cristo. Sabe? Tá junto, congregar, é falar, irmão, é o seguinte, estou sabendo aí que tem um irmão que está precisando de algo, de uma oração, então vamos lá, juntos. Vamos lá, que o Senhor vai fazer a obra naquela casa, naquela família. Ou você, quando o seu irmão liga para você, desliga o celular, fica cri, 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 cri. Sabe, tenha prazer. E eu queria falar 6 aspectos para os irmãos dessa verdade. De estar junto, de ser participante de uma igreja prevalecente. Sabe, nós aprendemos muitas coisas esse final de semana. Sabe, entendemos que a obra está consumada. Sabe, entendemos que Deus já fez tudo, nós só precisamos ir. Repita comigo assim: ir. Ir. Nós temos que ir, amados, juntos, não sozinho, juntos. Repita assim comigo, juntos, vamos construir uma igreja de vencedores, em nome de Jesus Cristo. Primeira verdade, existe uma graça individual e uma graça coletiva. Sabe, eu sei que os irmãos gostam de
Orar sozinho. Ter o seu tempo de devocional. Ter lá aquele tempo em que você chora lá aos pés do Senhor, por sua causa. Ou às vezes, pela vida do seu familiar, ou do seu amigo, sozinho. Mas sabe qual que é a glória, amados? É quando você compartilha isso com alguém. E juntos você compartilha isso. E você percebe que há um fluir orando junto com outro irmão ou com outros irmãos. A palavra de Deus disse quando dois ou, não falou quanto um, é dois. Então, liga no céu. Liga, porque o Senhor tem compaixão das petições. Mas você tem que entender que você não é um ser individual. Na palavra de Deus, lá do capítulo 6, fala assim que você não pode ficar sozinho. Tem que ter alguém. Sabe, se você tem prazer de estar junto com os seus irmãos, então você tem que ter prazer também de compartilhar com os seus irmãos, orar com os seus irmãos, ter comunhão com os seus irmãos. Sabe, eu acho engraçado que às vezes o pastor fala assim: vamos fazer uma vigília. Aí, essa vigília, eu já sei quem vai. É eu, o pastor, o Douglas, o Henrique, o Gustavo e o Paulo. Os outros irmãos, vou. Aí a gente fala na porta aqui do prédio, aí aparece mais uns 2 ou 3. Aí o resto, sabe, a causa, o prazer é de estar juntos. E nós gostaríamos de ir ao monte juntos. Não sozinhos, não só a liderança, não só o discipulador, mas juntos, a igreja também juntos. Por quê? Porque lá eu tenho certeza que se a igreja subir um monte juntas, o céu vai descer naquele lugar. E algo vai acontecer naquele lugar. E haverá transformação. Porque nós temos o prazer de orar juntos, por uma causa juntos. Sabe, nós não podemos deixar nossas orações sem resposta. Sabe, às vezes você está lá, orando no seu secreto lá, e você não, a coisa não acontece. Mas você sabe que, quando você ora com o irmão, pode ser que ele vai ter uma palavra, que pode mudar a sua vida, que pode transformar a sua causa, e você pode ter uma revelação, e a sua vida nunca vai ser mais a mesma. Então, por isso que é bom fazer isso juntos, amados. Amém, meus queridos? Sabe, quando você deixa de estar junto, aqui no culto, quando você deixa de ir para a célula, sabe, você está perdendo uma oportunidade, sabe, de desfrutar do melhor de Deus sobre a sua vida. Às vezes você deixou de voltar naquele culto, e houve uma situação aqui, algo que aconteceu aqui, que você poderia ter resolvido tudo a sua vida naquele dia, mas você resolveu ficar em casa. Às vezes, nem vendo televisão, mas você decidiu se isolar. Eu estou com dor de cabeça, eu estou mal, eu não estou bem, vou ficar em casa. Faça isso não, meu querido. Venha estar junto, na célula, na igreja, sabe? Tenha tudo em comum com os seus, tenha prazer disso. Amém?
Só queria fazer um parênteses aqui. Uma vez nós fomos visitar uma irmã. Falou assim, irmã, por que acontece que você não vai mais no culto? Ela falou assim, não, agora eu vejo o culto na televisão. Eu me sinto bem ouvindo a palavra na televisão. Aí eu fico imaginando, quando a pessoa faz isso, na hora do apelo lá que o pastor faz. Ela vai para o apelo, ela sai do sofá, levanta e vai para o apelo. A frente da televisão. Isso é um negócio interessante, né? Ela vai para frente da televisão, para o apelo, aí ela fica, ela ergue a mão, né? E aí ela vai receber lá. Como? Como que pode isso? Segunda verdade, não há igreja sem comunhão. No Velho Testamento, o povo se reunia para adorar na tenda da congregação ou da comunhão. E quando o povo estava ali, eles eram a congregação de Israel. Lá em Hebreus 10, 25 fala assim, ó: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos alertas, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Você sabe que interessante? Jesus Cristo, o Cristo, todo sábado ele ia na igreja. Ele precisava ir, amados? Hein? Precisava ir, sendo Deus? Mas ele ia. Sabe por quê? Porque ele tinha prazer de estar lá, compartilhando a palavra, ensinando, falando, curando, sarando. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você sai da sua casa, sai com prazer de vir no culto? Ou a hora que chega a tarde, você fala assim, nossa, 5 horas, falta meia hora para começar lá a oração, e hoje eu sou servo, misericórdia. Ai, Douglas, será que eu posso passar essa bola para domingo que vem? Porque eu não estou bem hoje, não. Hein? Passa a plaquinha para outro, seja bem-vindo. Não, bem-vindo ali não. Mas eu quero assim, a placa é sua, Douglas. Eu não quero a placa hoje não. Estou passando a placa. Sabe por quê? Porque você não tem prazer em sair da sua casa para vir para o culto. Sabe, eu não quero que você fique acusado. Eu quero que você tenha a revelação de que é prazeroso sair da sua casa todos os domingos para congregar e ver os irmãos. É isso. Há uma dificuldade. Acaba o culto aqui, eu acho um negócio interessante. Tem alguns que ficam, mas tem outros que... Você tem que pegar... O Paulo é o campeão, ele tem que pegar os caras pelo pé, né? Os caras saem correndo. Porque assim não dá tempo de conversar, porque o irmão quer ir embora para casa. 5 minutinhos. Sabe? Você tem que entender que você não faz parte deste mundo. Entendeu? Você faz parte do céu. Você está aqui de passagem. Está entendendo? Então você tem que aproveitar aqui, os momentos aqui na terra, porque depois, meu amigo, é só no céu. Aí às vezes eu fico assim, faz velório de vez em quando, aí alguém fala assim, eu amava tanto aquele irmão, aquela pessoa, gente boa, gente bacana, nossa, eu tinha um amor tão grande por ela, mas não ia visitar. Então, nem tinha intimidade com ela, como que você amava ela? É a mesma coisa, meu querido, não adianta, você tem que aprender, tem que ter prazer em vir à casa de Deus, tem prazer em estar junto com os irmãos. A palavra igreja significa assembleia, ajuntamento, reunião.
os chamados para fora. Deus não apenas chamou para fora um povo, mas quer também que eles se congreguem. Se cada um fosse chamado e mantivesse a sua independência, não haveria igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Aonde que você se batizou? Na calçada? Na padaria? Onde você se batizou? Então, por que você não quer fazer parte do corpo? Sabe? É difícil. Mas congregar, como o pastor falou de manhã, nós somos pedras vivas ainda, e nós vamos ter problemas uns com os outros. Mas sabe, no final, nós vamos ter um ajuntamento, porque nós vamos estar tão se tocando, que vai chegar, você não vai querer mais largar, assim como não largou a igreja de Atos. Ou seja, que eles começaram tudo certinho, bonitinho, arrumadinho lá. Na hora de compartilhar lá, acho que o cara falou assim, ó, hoje você vai dar a sua casa. Fala, minha casa não, você está louco? Acha que foi fácil? Não. Mas tem que ter um ajuntamento. Terceira verdade. O corpo se expressa em reunião. Sabe, tem umas frases assim que as pessoas falam assim, eu sou a igreja. Se eu sou a igreja, eu posso congregar sozinho. Eu posso ficar sozinho. Porque Deus não habita em templos. Olha só. Como assim? Ele vai fazer reunião aonde então? Você é a igreja, a verdade é a mesma. Só que é o seguinte, amado. Você foi feito por Deus para estar junto. Você foi feito por Deus para estar amalgamado com alguém. E não sozinho. Então, essa inverdade de falar que você é igreja, mas que Deus não habita em templos e não vem para o culto, nessa base, você está errado. Você está construindo uma inverdade. Uma justificativa imatura, como se fosse uma criança. Você sabe que nós podemos nos reunir em qualquer lugar. Mas sabe que quando nós nos amamos, nós escolhemos um lugar. Você sabe que aqueles que estavam aqui desde a Armênia, como eu, Gustavo, acho que Alexandre, o Paulo, que são dos mais antigos, nós estávamos lá na Armênia e nós sonhávamos com a vida prudente. E nós tínhamos que esperar ir para o Tatuapé, multiplicar a igreja de Itaquera. Passaram vários exploradores, vários, até chegar no pastor Carlão. Nós viemos para cá. Sabe, e quando nós viemos para cá, nosso sonho é que a mesma alegria transformadora da Armênia viesse para cá, porque foi assim que nós somos construídos. Sabe, e às vezes tem uma dificuldade de juntar, tem uma dificuldade de congregar. Eu não queria tocar nesse assunto, mas foi um parto para fazer um churrasco. Por quê? Porque o ajuntamento é difícil. Porque eu preciso fazer não sei o quê, porque eu preciso fazer o que lá, que não sei o quê. Então vocês não sei a dificuldade. Um dia por semestre, você vai gastar um domingo. Difícil. Parecia que nós estamos querendo receber dólares, porque um negócio assim violento.
$3 nós vamos receber de cada um, fazer um churrasco. Mas ele não conseguiu. Sabe, é difícil. Sabe, tem um salmo que nós nem usamos mais esse salmo. Que diz assim: vamos à casa do Senhor. Mas o melhor é dizer o que está em João 4, 20 e 24. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí ele fala aqui, ó, detalhe, ele fala adoradores, ou adorem em espírito e em verdade. Ele não está falando adorador, adoradores. Então, junto. Quarta verdade. A presença do Senhor está no reunir. Lá em Mateus 28, 20, ele disse que estaria conosco de forma individual todos os dias da nossa vida, ou até a consumação dos séculos. Mas já em Mateus 18, 20, ele fala assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Sabe, amados, uma coisa é ter o Senhor em nosso espírito, uma coisa é desfrutar dele como estamos juntos. Deixa eu perguntar para você, quem estava aqui de manhã: havia alegria no seu coração da manhã, junto com os irmãos aqui, na hora do jejum? Sim ou não? Isso aí não seria um negócio prazeroso, ser assim como foi de manhã todos os dias? Sim ou não? E por que não é assim? Se é, porque assim, nós não podemos viver de eventos em eventos. Sabe, o mover do rir para lá para trás, cai pelo poder, e depois, à noite, você procura o irmão. Cadê o... Nossa, eu estava no jejum e comi demais. Se eu comer uma feijoada, passei mal. E já avisei meu explorador que não vou vir hoje. Mas não estou entendendo. Estou entendendo. Sabe, eu queria entender se você não fica mal quando você faz algo que você não queria fazer. Você fica mal? Se você falar para o senhor assim: eu não vou, mas depois você se arrepende porque você não veio na célula e no culto, você fica mal? Ou você fala assim: Gustavo me entende, o pastor me entende, é só uma vez, toda semana que eu não vou, ou eu vou no culto ou eu vou na célula, ele vai me entender. Sabe, amados, nós não estamos na lei, estamos na graça. Mas sabe, Paulo estava na graça, mas ele fez mais que todos os apóstolos na graça. Sabe, porque ele tinha prazer em congregar. Tinha tanto prazer que várias vezes ele ficava irritado, porque certos irmãos ficavam de brincadeirinha no ministério.
E ele chegou depois que os outros. Você se importa verdadeiramente quando o seu irmão falta na célula? Você fica chateado? Você manda mensagem para ele? Você fica preocupado? Ou você fala assim, não, ele é assim mesmo, a semana que vem ele vai voltar. Aí se ele não voltar, não tem problema nenhum, ele vai voltar na outra semana. Na outra. Ah, irmão, não volta mais mesmo. Aí depois nós ficamos fazendo aqueles aspectos assim, mas eu sabia que ele não ia voltar mesmo, porque ele é meio carnal, sabe, cheio de probleminhas lá, mas não funciona assim, meu querido. Não funciona assim. Quinta, na reunião lavamos os pés uns dos outros. O pastor pregou aqui pela manhã a questão do lava-pés. Eu queria ler esse versículo e queria explicar algo para vocês, rapidamente. Estou terminando. Pedrão, naquele jeitão dele. Alô? Pedro, naquele jeitão dele, no dia do lava-pés. Jesus cingiu para lavar os pés dos apóstolos. E aí Pedro deu uma resposta que ele queria, que Jesus não era para lavar o pé dele não. Jesus falou para ele assim, olha, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Mas sabe, e aí ele respondeu assim, então o senhor me lava a cabeça, me lava. Mas Jesus respondeu assim, ó, quem já se banhou, não necessita lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Sabe, eu queria pegar esse princípio do lava-pés aqui, para a célula. A questão do lavar os pés um dos outros, é que os irmãos estão cheios de algo, quando ele vem para a célula. Deixa eu explicar melhor. Naquele tempo, lavavam-se os pés, porque as pessoas andavam a pé, não tinham sandália, não tinham calçado. Então, para comer, tinham que lavar os pés. E vocês aí imaginam as pessoas no jantar com o pé sujo. Hã? Você daria conta de sentar nos olhos do irmão que está com o pé mal fedendo, cheirando mal? Não. Então, naquela época eles lavavam os pés para poder comer. Mas o princípio aqui de Jesus, que ele lavou os pés, porque ele entendia que não era somente a questão da comunhão com ele, a questão que ele percebeu espiritualmente, que ele precisava lavar os pés dos apóstolos, porque tinha algo superior, havia sinais. Ele queria fazer um ensinamento para os apóstolos, do encargo de lavar os pés um do outro. O que eu quero dizer com isso, amados? Quantas pessoas chegam na sua célula? Visitantes, ou mesmo membros, chega carregado das coisas do mundo. E aí, o lavar pés, o quê? É que nós temos que orar por aquela pessoa, para que todo aquele peso que ela teve, ao chegar na célula, saia. Ela seja limpa, para que ela possa aproveitar, desfrutar da célula.
Agora eu pergunto aqui. Quantas pessoas chegam na sua célula? Transtornada. E você está lá quebrando o pau lá no louvor lá. Depois que acabou o louvor, você vai falar com a pessoa. Ah, chegou atrasada, espera um pouquinho que daqui a pouco a gente vai orar pela pessoa. É assim que funciona, amados? É assim que funciona? Então entenda. Nós somos chamados para fora, para atrair os de fora para dentro. Então, quando isso acontece, quando nós temos o encargo de lavar os pés uns dos outros, para que as impurezas dos outros saiam e sejam limpos, para que nós possamos congregar juntos, estarmos juntos, participarmos juntos, com o mesmo Espírito, com a mesma união, com a mesma comunhão. É isso que nós precisamos ter uns com os outros. Eu quero finalizar. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Sabe, amado, eu queria que aquilo que eu falei aqui, eu vou repetir. Eu não quero que você se sinta acusado pelo que eu falei. Eu quero que você tenha a revelação do prazer que é andar junto. Olha para o seu lado aí, vê quantas pessoas dessa cela faltaram essa noite nesse culto aqui. Olha para trás. Olha ao seu redor. Sente falta de alguém? Sente ou não? Sim ou não? Sim. E aí? O que vamos fazer? Vai ser mais um domingo? Que vai passar batido? Ou você vai acabar o culto aqui, você vai ligar e perguntar: amado, você não foi no jejum? Você não veio no culto? Está com algum problema, meu querido? Está precisando de alguma coisa? O que te falta? Eu queria chamar a equipe de louvor aqui. Não vai? Por favor, para mim. Feche os seus olhos. Você sabe que nós aprendemos lá no encontro que nós somos uma igreja de duas asas. Amém? A primeira asa o que é? Célula. É célula a primeira asa ou não? E a segunda asa qual que é? O que é? Então, célula e culto. Quinta ou sexta ou sábado e domingo culto aqui. Sabe, uma das vezes, para não fazer o meia-culpa, talvez os irmãos não venham para o culto no domingo, porque nós não transmitimos essa alegria para ele de vir ao culto aos domingos. Que é gostoso, prazeroso estar junto. E aí ele acha que a célula é a vida dele. Ah, está indo na célula, tá bom, mas não. Ele tem que enxergar, ele tem que entender que
O culto também faz parte da vida dele. Sabe por quê? Porque você vai abraçar o seu irmão, os seus irmãos uns com os outros. Vai liberar palavras de vida. Feche os seus olhos, por favor. Põe a mão no seu coração. Por favor, não olha para mim. Olha para o Senhor nessa noite. Olha para o Senhor. E fala para Ele assim: eu tenho o prazer de congregar, Senhor. Eu gosto da minha célula, dos meus irmãos. Eu me preocupo com os meus irmãos. Eu quero congregar. A minha vida é estar com os irmãos, prazer com os irmãos. É isso que eu quero para mim. Fala para Ele nessa noite. Fala, irmão, fala. Fala para Ele o que você quer. Fala, eu sinto falta de tantos irmãos. Ah, como você faz falta, irmão. E se você entendeu essa verdade, e você quer mudar a sua postura, e você vai sair daqui nessa noite, ligando para aquele irmão que faltou no culto essa noite, não veio no jejum. Se você é um irmão preocupado com ele, saia do seu lugar. Saia do seu lugar e venha aqui e fala: Senhor, eu quero orar nessa noite. Eu quero orar nessa noite porque meu irmão vai ser junto comigo. Saia do seu lugar, meu querido, se você quer colocar o seu coração, falar: a minha célula, todo domingo, vai estar aqui comigo, congregando, adorando, buscando o Senhor. Eu não aceito ficar sozinho na igreja. Eu não aceito compartilhar a ceia sozinho. Eu não aceito. Eu quero ver uma igreja avivada. Eu quero ver uma igreja transformada. Eu quero ver o mover de Deus na minha célula, na minha rede, na minha casa. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Se a igreja está assim, como está a sua casa? Há poder de Deus na sua casa? Há mover de Deus na sua casa? Você tem buscado o Senhor em oração? Coloca a mão no seu coração. Eu quero ouvir a sua voz essa noite aqui nesse lugar. Eu quero ver você orando e declarando o nome de cada um da sua célula. Declara o nome dele e fala: eu quero você aqui comigo. Ora por ele, ora por ele. Você não sabe onde que ele está, o que ele está fazendo nessa noite. Se está doente, se está passando por alguma necessidade. Você não sabe, meu querido, mas você vai orar, e você vai orar, e depois de terminar o culto, você vai mandar um WhatsApp para ele e falar: Senhor amado, eu estou orando por você. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro, Senhor, sobre esse povo da Vila Prudente, Senhor, que é um povo, Senhor, como foi pregado nesse jejum, perseverante. É um povo que perseverar até o fim, conforme está na tua palavra. Marca cada coração aqui, Senhor, e lembra, Senhor, traz a memória deles a esta data, aonde eles vieram à frente, Senhor, se dispor diante de Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Amém.